Oi pessoal, bem-vindos ao Telecurso 2000, brincadeira, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre a aplicação de ABNT com a ferramenta do Google Docs, tá? Eu recomendo fazer uma série de vídeos, mas eu recomendo fortemente que esse, independente de vocês forem ver só a questão de numeração de páginas, só de referências, que assistam essa introdução primeiro, porque pode fazer diferença na configuração final do artigo. Então, o objetivo principal é a aplicação da ABNT no Google Docs, tá? Não é falar sobre o que é a ABNT, quais especificamente são as normas da ABNT, embora a gente vá trabalhar com algumas aqui. A ideia é que vocês consigam pegar qualquer norma de qualquer faculdade e aplicar depois, independente se vai seguir a ABNT à risca ou se vai ter pequenas modificações, o que é bem comum, tá? A ideia é realmente aprender para poder aplicar, mesmo que mude o tamanho de fonte, mesmo que mude letra, mesmo que mude numeração de página, saiba uma base para conseguir fazer a aplicação da ABNT. Então, Google Docs ou outro editor de texto é independente, tá? Eu uso o Google Docs porque eu realmente gosto de todas as ferramentas que ele oferece, seja poder compartilhar com outras pessoas o arquivo, poder trabalhar em grupo, poder salvar, porque o Google Docs, ao contrário de outras ferramentas, ela salva na nuvem. Então, mesmo que tu perca os dados do teu computador, tu tendo a tua conta Google, fica salvo na nuvem. Mas o Word, o LibreOffice, o OnlyOffice ou qualquer outra ferramenta, seja online, seja um software que tem que baixar para o computador, não tem problema. Quanto ao mobile, ele pode ser utilizado também, só que ele tem ainda algumas limitações de recursos que a gente pode precisar para fazer a edição em ABNT, tá? Tudo que vai ser visto aqui dá para ser aplicado tanto no LibreOffice, quanto no OnlyOffice, quanto no Word. O que acontece é que alguns menus mudam de lugar. Então, pode acontecer de um estilo que a gente vai ver num lugar, no Word está em outro, no LibreOffice está em outro, tá? Então dá umas pequenas mudadas, mas no geral, sabendo a base, o contexto todo é o mesmo para poder fazer a edição. Peço desculpa pelo microfone, eu não tinha outro, então ele está um pouco chiado, mas tá tudo certo. Quanto aos atalhos, a gente tem uma série de atalhos importantes e eu arrisco dizer que um dos mais importantes é o Ctrl Enter. O Ctrl, ele fica logo abaixo do Shift, tá? Ali olhando no teclado, vocês vão ver que tem o Tab, o Caps Lock, o Shift, o bem de baixo, né? O da esquerda embaixo tem, e geralmente do lado direito também tem. E o Enter, né? Que é aquele que a gente usa normalmente já para trocar a linha. Então, adicionando o Ctrl mais Enter, a gente consegue fazer a quebra de página. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o porquê que isso é importante. Mas, basicamente, não vamos mais mudar de página, dando uma série de enters até o texto ir para outra página. Porque quando a gente precisa modificar o texto, acaba desconfigurando o arquivo todo. Então, a gente usando o Ctrl Enter, ele vai respeitar essas quebras de página e vai funcionar bem melhor. Mas isso eu já vou mostrar para vocês. Outro atalho importante é o Ctrl Shift E. Aperto Ctrl Shift por último E para centralizar o texto. Tem no próprio arquivo, no próprio software, o botãozinho de centralizar, pode usar aquele sem problema nenhum, mas para quem gosta de atalho, é uma super opção para não ter que ficar indo nos menus procurar. Então, vamos falar sobre estilo e escopo. Estilo são as formas que a gente vai usar de maneira prática para formatar o documento. Então, basicamente, a gente vai formatar todo o documento usando estilos. Logo, a gente vai falar sobre isso. E escopo é o tipo de herança de estilos. Então, aí o que a gente pensa? Que a gente vai formatar o quê? Capa, contracapa, sumário, depois o texto, fazer os títulos, os subtítulos e tudo mais. Mas isso dá muito retrabalho, porque a gente tem uma coisa chamada herança de estilo, onde os estilos maiores de títulos e subtítulos, por exemplo, herdam alterações de estilos inferiores, como o do texto completo. Então, isso dá um pouquinho de retrabalho, a gente também vai ver isso, sobre essa questão do escopo. Então, vamos formatar.